eu tenho medo. Rapaz, eu acho tão real aquelas bonecas bebê reborn que eu tenho até medo de pegar, mas não é... medo, sei lá, parece que você vai derrubar um bebê de verdade. E esse mercado dessas bonecas hiperrealistas tem dominado ultimamente a ideia das crianças e dos papais e das mamães também. Dá uma olhada nesses empreendimentos diferentes que estão dando resultado. Põe no ar. Olha só que fofura esse neném dormindo. E esse outro com carinha de sapeca. E o que dizer desses pezinhos, tão pequenos e cheios de detalhes? E esses olhinhos, tão expressivos que até parecem reais? E essas mãozinhas, repare bem nessas unhas tão perfeitas. Esses bebês até parecem de verdade, mas não são. E hoje nós do programa Rivaroli na Band viemos até essa maternidade de Mentirinha para contar a história da Aline. Ela transformou uma brincadeira de infância em negócio e hoje já está colhendo os frutos de tudo isso. Aline, conta pra gente como que você começou aí a fazer essas bonecas tão realistas. Eu sempre fui muito apaixonada por bonecas, né? E na minha adolescência eu descobri os bebês reborn e foi bem complicado começar, porque é uma coisa que é um material muito caro. Então eu comecei revendendo bonecas, comprei o material para fazer a minha primeira bebê reborn. É um processo bem longo, depende muito do material, mas o silicone eu começo com uma base líquida transparente. Depois a gente passa para uma forma, faz o acabamento, pintura e finaliza com o cabelinho que é colocado fio a fio na agulha. Ou seja, dá trabalho para fazer. Muito trabalho, é demorado. Mais ou menos quanto tempo que você leva para fazer do começo ao fim do processo? Fica aí em torno de 4 a 15 dias, dependendo do tamanho e material do bebê. O meu primeiro contato foi com uma bebê reborn de uma outra pessoa e daí quando eu falei, acho que eu vou tentar, né? Comprei o material e o primeiro curso que eu fiz foi online, assim, com vídeo de YouTube, essas coisas, foi testando até que nasceu a minha primeira bebê reborn. A gente vende bastante para crianças, né? As crianças ficam apaixonadas pelos bebês reborn, mas não só elas, né? Adultos também. Eu vendo bastante também para senhoras, né, que são as nossas mamãezinhas reborn, que são aquelas pessoas que nunca tiveram condições de ter uma boneca enquanto criança e agora já idosas, os filhos vêm, trazem elas para escolher uma bebê reborn e realizar sonhos. Então essa é uma parte bem linda desse trabalho também. Isso a gente faz, na verdade, a gente chama o processo de adoção, porque a pessoa chega, escolhe o seu bebê e daí nós vamos fazer todo um processo, vamos pesar o bebê, medir, escolher o enxoval, colocar a saída da maternidade. Então sai enroladinho o bebezinho com uma bolsinha do lado, como se estivesse saindo de uma maternidade mesmo. E me conta, quem está interessado de repente em, né, comprar um bebê, em se tornar mãe aí de um bebê reborn, como que faz? Tem os que estão aqui na loja, você estava contando que dá para encomendar também do jeitinho que a pessoa quiser, como se de verdade fosse um filho dela, como que é? Isso, nós sempre temos bebês pronta entrega aqui na loja que a pessoa pode vir e escolher. Mas acontece casos também que a pessoa quer, de repente, um bebê parecido com a filha quando nasceu. Então, daí a gente faz um rostinho mais parecido, coloca a mesma cor de olho, né, o cabelinho, para ficar o mais próximo possível da criança quando nasceu. Meu Deus, é muito real. É muito real. São esses brinquedos de vivência, hoje de experiência, que é um negócio... Põe a imagem aí dos bebês reborn no ar, estão aqui atrás de mim, aqui na TV. Olha isso, gente. Vai no detalhe. Você tem aí, tua filha tem em casa, teu filho, sei lá, tua criança tem em casa. Olha lá, ó, até o pezinho mais vermelho quando nasce. É impressionante. Chega a ser até assustador de tão impressionante. Professor Daniel Poit, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Vai muito na linha de entregar uma experiência para a pessoa, esse tipo de produto, né, professor? Exatamente, é um produto que oportuniza a experiência, mas também pode ter um efeito pedagógico muito bom, porque nós vemos que o mundo vem mudando muito, a cultura das famílias, a tradição da sociedade como um todo, e o
uma atividade como essa estimula também crianças a entenderem o que é a maternidade, né? O processo de cuidar de uma criança, embora não seja real, já é algum estímulo para esse instinto natural das pessoas. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho de pensar entrar no mercado de maneira mais nichada. Não dá para agradar todo mundo, você não vai pegar todo mundo, é preciso pensar num público, né? Exato, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, né? Começar um negócio implica em primeiro identificar que público eu quero ou eu desejo, possa atender, né? Porque às vezes você deseja atender um público para o qual você não está qualificado, não está preparado. Então, me parece que esse foi o grande acerto dessa moça, o envolvimento dela com o assunto, conhecer esse tipo de atividade e se dedicar a aprimorar esse trabalho para entregar para um público específico um produto que nos parece aqui de ótima qualidade, né? E certamente o sucesso dela vem disso, de entregar um produto de qualidade e fazer com que as pessoas tenham uma experiência positiva a partir dessa aquisição. Professor, o que é diferente dessa história até é a gente vê que o foco é a criança, mas na imagem que vai ser filmada nesse foco aí vai aparecer a mãe, vai aparecer o pai, acaba pescando a família inteira, né? Exatamente. É muito interessante porque estimula inclusive as pessoas mais velhas também a fazerem como ela falou, eu faço a reprodução das características do seu bebê quando nasceu, né? Então quem tem filhos adolescentes, como é o nosso caso, que até aquela lembrança. De repente tem uma avó lá que, eu queria tanto, saudade do meu netinho quando era daquele tamanho. Você pode dar de presente um boneco do netinho né? Quando era criancinha. É uma boa sacada para ela, até para fazer marketing, né? Não, e assim, esse hiperrealismo é tão incrível que você vê, ó, tá aparecendo a imagem para você aí agora. Pode encher a tela pra gente. Aqui, ó. Parece que está numa maternidade, com as criancinhas saindo dali. E tem um outro detalhe que a gente estava mostrando a imagem aqui, que fica para nós, enquanto você está vendo a gente aí, fica aqui no fundo. Certidão de nascimento, certidão de autenticidade. Quer dizer... Faltou o certificado de vacina. Faltou de vacina, mas capaz de pôr. Além disso tudo, professor, estimula algo hoje que as pessoas estão em busca. Coleções, colecionar. Como isso tem voltado a ficar muito forte, né? É porque, primeiro, nós estamos numa época em que as pessoas ficam mais em casa do que ficavam, principalmente antes da pandemia. E mesmo em algumas décadas atrás, as pessoas passeavam mais pela cidade, né? Hoje, com muitos serviços online, muito entretenimento na televisão, nas telas todas, né? Internet, as pessoas ficam mais tempo em casa. E esse tipo de experiência é favorecida por esse novo comportamento, né? Que é estar em casa, que é ter coleções, como você falou, apreciar as coisas e os objetos, e, enfim, por uma questão histórica ou por uma questão estética, né? Então nós vemos, por exemplo, o segmento de decoração cresceu muito, objetos colecionáveis, né? Também, os bibelozinhos todos, cresceu muito a venda desse tipo de produto, justamente por isso, porque as pessoas estão mais em casa. Então, inclusive quando você anda eventualmente pela madrugada numa grande avenida, nas grandes cidades, não só em Curitiba, São Paulo e outras, você percebe que o movimento das madrugadas hoje é muito menor também. A cidade está mais vazia, parece. Exato, as pessoas, como eu disse, as pessoas estão se entretendo mais dentro de casa ou dentro dos condomínios, né, assim, em ambientes mais restritos. E isso faz com que elas tenham que buscar alternativas para esse entretenimento. E essa, sem dúvida, é uma das atividades que deve estar despertando o interesse de muita gente. Agora, professor, vamos lá, vamos para o que realmente interessa. Eu quero entrar no mercado desse, não é um mercado barato, é um mercado de luxo que ela acabou entrando, tanto que ela cria essa percepção padrão de consumo altíssimo, né? Vai ser um bem durável essa boneca, quer dizer, pode passar da mãe para a filha, para a neta, para o filho, para o neto e aí vai indo embora. Como é que se entra no mercado de luxo, professor? Olha, como eu disse no começo da conversa aqui, é importantíssimo identificar o público que nós queremos atender. Onde está esse público? Como precisamos abordá-lo? Quais são os mecanismos de comunicação desse público com a sociedade?
Então, a melhor forma de entrar no mercado, seja ele de luxo ou qualquer outro, é identificar quais são os canais que se comunicam com aquele público que você quer chegar. Então, o público de luxo tem lá suas publicações, os seus sites, os seus hábitos, né? E buscar, então, entender como funciona, qual é o dia a dia de uma pessoa que faz parte desse público, né? É tentar verificar se aquilo é um padrão dentro daquele modelo ou daquele fragmento de social e alinhar a sua comunicação para ali. Começar a fazer seu marketing ali, sua propaganda, suas promoções, suas ofertas, né? Porque se você não tem acesso ao público pelos canais que esse público utiliza normalmente, é muito mais difícil você conseguir desenvolver qualquer negócio. Isso serve para bancos, você vê, os bancos têm lá as contas premium, né? Eles sempre acham nomes elegantes para as contas, para os clientes com maior poder aquisitivo, né? Mas tem para aqueles clientes intermediários e tem também as contas populares, para aqueles chamadas contas salário, né? Para cada tipo de público, eles têm uma tratativa e tem um tipo de comunicação também. Esse tipo de público em especial, professor, precisa de um pós-venda muito bom. Se eu monto um negócio hoje, eu penso nesse segmento, na jornada do cliente, se eu não pensar isso, eu estou fora do mercado? Exatamente, até porque um brinquedo desse, né, eu falando brinquedo aqui no sentido carinhoso do termo, muito provavelmente vai ser utilizado ou apreciado por crianças, adolescentes, pode sofrer algum dano, né, estético, cair, quebrar, machucar, perder uma pecinha, uma parte. Você fala machucar, até pensa nesse bebê chorando, de tão real que ele então, de repente, até dá para incrementar esse recurso, e o que não é difícil hoje com a tecnologia. Hoje em dia não é difícil mais nada. Mas eu digo assim, a empresa estar disposta e ter condições de dar assistência, de reparar, de enfim, de restaurar o brinquedo, além de ser como você falou assim, uma forma de contemplar a jornada do cliente para que ele se sinta seguro com aquele produto e possa sempre estar renovando a sua relação com novas compras e com indicações, é também um reforço na imagem da própria marca, né? Então, sem dúvida nenhuma que é um mercado que demanda assistência e pode contemplar a jornada do cliente de forma bastante bem sucedida. Esse mercado de luxo e semiluxo, professor, é importante a gente falar sobre isso para minha amiga, meu amigo que estão tentando entrar nesse mercado agora. Ele é muito do boca a boca, né? É muito na transmissão de informação pelo próprio cliente, né? O teu cliente te traz cliente, não é isso? Você sabe que o mercado de luxo, em grandes cidades principalmente, ele tem características muito particulares. É bem sigiloso, né? E normalmente são dois segmentos distintos. Tem o luxo, que são aquelas pessoas de famílias tradicionais, que têm uma cultura já de serem afortunados por várias gerações, né? Então as pessoas já estudaram no exterior, tem um núcleo de conhecimentos mais elevados, com pessoas de outras cidades, de outros países, do mesmo padrão de consumo. Gostam de passar despercebidas, né? Exatamente, que gostam de passar despercebidas, são discretas nas suas ações e tal. Que consomem produtos desse tipo, né? Não quer dizer que não consumam. E tem o mercado de luxo, que são chamados mercados novos ricos, aqueles que ainda não adquiriram uma cultura de serem ricos. Pessoas que construíram os self-made men, né? Self-made women, que pelo sucesso do seu trabalho... O novo rich. Exatamente, o new rich. Aqueles que constituíram uma fortuna pelo seu esforço, pelo seu trabalho, e que não adquiriram aqueles hábitos chamados de finesse, de requinte, refinados, requintados e tal. Quer dizer, não são fidalgos, né? Então, são dois mercados diferentes. Gosta de ostentar mais, né, por essa linha. Muitas vezes ostentam mais, mas nem sempre. Também há aqueles que têm uma discrição. Mas eu digo assim, são dois viés culturais que precisam ser analisados na hora de decidir. Vou entrar no mercado do luxo. Para quem, né? Para quem? Do luxo, daquele... Da ostentação e tal. Exatamente. Ou daquele novo rico que quer usar um monte de corrente, relógio e tal, né? Que viaja todo final de semana para Miami e tal. E a gente sabe
pelas redes sociais, aquela coisa Exato. toda. E Né? tem aqueles que viajam todo fim de semana, por exemplo, para a Áustria, para Viena. E ninguém vê. Para a Suíça, que são outros, né, outro padrão de consumo. Não deixam de ser ricos. Às vezes até o novo rico tem mais dinheiro que o outro, mas estilos diferentes de consumo, de né? consumo dentro desse padrão de riqueza. É isso aí, é quem você escolhe, para quem você vai fazer. É aquela bebezinha que apareceu ali agora, com o olhão ali, aquela que tava com a roupinha vermelha, com o olho aberto. Meu Deus do céu, é muito real. Se me permite, que me ocorreu fazer um comentário para fins de comparação. Dois homens de origem extremamente, aliás, de fortunas extremamente elevadas, né? Duas famílias. Então nós tivemos nos anos 60, começo dos anos 60, o presidente Kennedy nos Estados Unidos, que era um homem de família refinada, já historicamente rica, né? Da região da região lá de Massachusetts. Isso. E hoje nós temos o Trump, que é um self-made man, que é rico, talvez mais uma família imigrante. Talvez mais rico que a família do Kennedy, mas assim, são jeitos diferentes. São estilos completamente diferentes. Enquanto um era totalmente elegante, numa postura totalmente até mais afável, né? O outro ele é mais pé na porta. Então, estilos. São estilos diferentes. Só para comparar, para entenderem o conceito que eu estava dizendo. E é verdade, né? É uma diferenciação que tem e são públicos. Aí você escolhe o seu. Aqui! Olha lá! Olha que impressionante, que talento dessa mulher, né? Da Aline. Bacana. É Aline o nome dela, né? Isso. Confirma ali pra mim, que talento absurdo. Tem parabéns, viu, Aline? Não. Lembra do Samuelzinho quando era? Não. Eu vi a Yasmin, vi a Laís aí. A Aline, que é essa criança. Olha que incrível isso aqui, gente. Até a unha. A hora que ela pegou a criança. Okay. Isso aí. Meu Deus do céu. Se uma criança dessa chora no meio da noite, eu saio correndo de casa. Melhor desse. Tem que atender. Parabéns. Incrível. Que talento muito bom, maravilhoso. Realmente muito bem sacada pela moça. Um abraço para você, professor. Obrigado, boa semana. Seu self-made man ou família quatrocentona, né? Tá mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui quem ganhou. Aí eu não quero ser nenhum nem outro, viu? Eu ganhando para fazer o meu já tá ótimo. Rosana Provese, bota o Pablo de Coveiro, boa! Vai ser a próxima dele. Gostaria de ganhar Vale Cinema. Rosana, você ganhou, vem aqui na rua Santa Cecília 802, no Pilarzinho, em Curitiba, ó, tá aqui na minha mão. Faça a retirada de horário comercial. Ela acertou meu palpite. Boa! Rapaz do céu, essa é uma profissão que ninguém dá valor, mas sem eles, imagina como que loucura seria. Exatamente, enfermeiros também, atendentes do SIAT. Se prepara, Pablito. Obrigado pelo carinho dessa audiência, a gente volta amanhã, 1h35 da tarde, vem aí a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde. Um abraço a todos, sorte e paz, tchau, até amanhã.